Então, eu queria começar aí essa noite agradecendo a presença de todos em mais um evento da Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. É um prazer estar aqui e numa data tão importante que só se repete, talvez ela nunca se repetirá com esse tema, mas que a data em si só se repetirá daqui a 4 anos, né? Pegamos, e o Mauro falou muito bem, pegamos o mês de fevereiro pelo rabo para aproveitar até o último minuto, literalmente. Aí, Mauro, a gente está vendo a sua tela. Tá. Uma pequena orientação que a gente sempre faz antes, o evento é gravado, nós encorajamos a participação de todos, vamos deixar aí a apresentação para ter um tempo final, para que possam fazer perguntas, para a gente aproveitar o máximo dos conhecimentos do Mauro Antônio Rocha, advogado, um dos membros fundadores da academia e um dos grandes nomes da alienação fiduciária em garantia do Brasil. Então, vamos aproveitar. O nosso foco hoje é a alienação fiduciária no âmbito do Marco Legal das Garantias, a Lei 14.711 de 2023, no finalzinho de 2023. Um aquecimento aqui, essa lei, ela dispõe sobre uma série de coisas, desde registro do extrato eletrônico do registro de bens móveis, transferência de recursos no âmbito do Fundeb, uma série de coisas que tem pouquíssima ou nenhuma relevância com o assunto de garantias e grande parte, obviamente, muita coisa relevante com o tema de garantias. A lei mudou o Código de Processo Civil, mudou muitas regras da própria Lei de Registros Públicos, o Decreto 911, que foi objeto de muita discussão, né, que é a busca e apreensão e os procedimentos extrajudiciais relacionados aos bens móveis. E aí a gente começa a entrar, por exemplo, na Lei 13.476 de 17, que fala do crédito rotativo, que criou a extensibilidade da alienação fiduciária. E, obviamente, a Lei 9.514, de 97, que criou a alienação fiduciária superveniente. É algo que era uma construção contratual, que muitas vezes, a gente fazia com um esforço danado para que tivesse aí uma eficácia, mas essa eficácia, quando eu digo eficácia, aqui eu estou falando do registro imobiliário, ela era algo muito difícil de acontecer, porque não tinha previsão legal e muitas vezes a base para essa negativa. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o Mauro, agradecendo aí por ter trabalhado na apresentação, por se dispor a estar conosco aqui essa noite, Mauro, e acho que eu falo por todos quando eu digo que estamos ansiosos para te ouvir nesse tema tão importante do nosso dia a dia. Muito obrigado, hein? Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Mark. Boa noite a todos e a todas, né? Agradeço a presença de todos vocês. Nós estamos aí retomando as atividades da área de notário, né? Atividades externas, porque internas nós tivemos muito nesses 50 dias que já se passaram do ano, 50 e poucos dias, mas as externas, nós retomamos hoje para falar da alienação fiduciária, que é um tema que interessa muito aos nossos associados, aos nossos amigos, né, que nos acompanham, e ela traz, através do marco legal das garantias, tem alguém fechou, obrigado. Através do marco legal das garantias, a Lei 14.711, de 30 de outubro de 2023, duas modalidades de contratação de alienação fiduciária decorrentes da própria alienação fiduciária, não é? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Em algum instante atrás você estava compartilhando. A gente já tem
Tá aí, não está aí na tela? Está aqui na tela, mas a gente está vendo o slide 6, de 31. A gente está vendo a Mas sua tem que página voltar. inteira. Ok, Isso. tá? Boa. Então, nós estávamos falando das novas formas de contratação, e quando a gente fala de novas formas de contratação, a gente tem que retornar um pouco para entender, primeiro, como é a contratação da alienação fiduciária, para depois, então, entender como serão as novas, né? Então, vamos tomar aí um pequeno, alguns minutos, né? Um pequeno tempo para fazer aí os conceitos da alienação fiduciária tradicional, não é? Para nós conseguirmos entender, então, as novas contratações. Então, como todos vocês sabem, não é uma novidade, o conceito legal da alienação fiduciária está no artigo 22 da Lei 9.514 de 1997. E ela diz mais ou menos o seguinte: a alienação fiduciária de bem imóvel é um negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de terceiros, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel, resolvendo-se o direito do devedor com a solução da dívida. Então, o que é a alienação fiduciária? É a transmissão da propriedade de um determinado bem do fiduciante, seja ele devedor ou seja ele apenas o garante da operação, tá? Para o credor, que a partir de então é chamado de fiduciário, com escopo meramente de garantia. Não é uma transferência definitiva, não pode ser considerada uma transferência definitiva. É uma transferência com o escopo de garantia, com cláusula de propriedade resolúvel, tá? Resolvendo-se com a solução da dívida, isto é, havendo o pagamento integral da dívida, a propriedade retorna automaticamente para o patrimônio do fiduciante, tá? Independentemente de qualquer registro, de qualquer averbação, de qualquer coisa, tá? Retorna automaticamente. A averbação do termo de quitação, ela se presta apenas e tão somente para dar a publicidade necessária de que aquela alienação fiduciária foi resolvida e que a propriedade do imóvel foi retornada ao seu anterior proprietário, chamado fiduciante. Muito bem. Do registro do contrato da alienação fiduciária decorrem dois direitos reais, tá? Direitos reais que são concorrentes, eles são antagônicos, tá? São concorrentes porque eles não existem separadamente, eles só vão existir em conjunto, tá? A existência da propriedade fiduciária depende da existência do direito real de aquisição e a existência do direito real de aquisição depende da propriedade fiduciária. Tá? São antagônicos porque, na medida em que um cresce, o outro diminui. Tá? Então, digamos que a propriedade fiduciária ela é feita em pagamentos parcelados, na medida em que as parcelas vão sendo liquidadas, vão sendo pagas, o valor correspondente à dívida e correspondente à propriedade fiduciária, ele diminui, ao passo que o valor correspondente do direito real de aquisição deferido ao fiduciante, ele aumenta, tá? Então, eles competem na medida em que eles aumentam ou diminuem de acordo com o saldo da dívida que está sendo garantida. Então, com o registro da alienação fiduciária, nasce a propriedade fiduciária. O que é a propriedade fiduciária? Considera-se fiduciária a propriedade do bem imóvel que o devedor, em caráter resolúvel e com escopo de garantia, transfere ao credor por força do registro do contrato de alienação fiduciária. Tá? Então, só haverá propriedade fiduciária se houver uma alienação fiduciária registrada na matrícula. Ok? Vamos deixar isso claro, porque nós vamos falar daqui a pouco da propriedade fiduciária, da propriedade subsequente,
onde há um registro, tá? Mas não há alienação fiduciária efetivamente, ok? Muito bem. O outro direito a que nós nos referimos, direito real de aquisição, ele é constituído pela diferença entre o valor de avaliação ou mercado do bem e o saldo devedor da operação. Ele representa um crédito do fiduciante para a requisição do imóvel. O que significa isso? Não há um título, tá? Não há um título que represente o direito real de aquisição. O que há é um direito do devedor ou do fiduciante de readquirir a propriedade pagando exclusivamente o valor da dívida, tá? Fazendo uso desse crédito que ele tem, que é a diferença entre o valor de avaliação ou mercado e o valor da dívida, tá? Esse direito real de aquisição ele tem conteúdo patrimonial, e ele pode ser utilizado como garantia, ele pode ser objeto de constituição judicial e ele está arrolado como bem penhorável, no artigo 835 do CPC. Então, o direito real de garantia é um direito bastante importante nessa operação, tá? Porque ele tem conteúdo patrimonial, ele integra o patrimônio do devedor, fiduciante ou do fiduciante garante, tá? Integra o patrimônio dele, ok? A par de ter conteúdo patrimonial, ele tem conteúdo também econômico e tem conteúdo financeiro. Ele tem conteúdo econômico porque ele pode ser transacionado, ele pode ser alienado para terceiros, ok? Para melhor compreensão, digamos que exista lá um financiamento imobiliário, não é? E você tenha lá um imóvel de R$ 1 milhão. 500 mil é a dívida. Se aquele imóvel for vendido no mercado, for colocado à venda e for vendido no mercado normal, o que vai acontecer? O devedor deverá pagar R$ 500 mil reais para o devedor fiduciante e R$ 500 mil para o credor fiduciário, tá? Para que ele consiga adquirir efetivamente aquela propriedade. É simples assim, tem valor econômico e tem valor financeiro. Por quê? Porque ele pode ser utilizado como garantia. E nós vamos ver isso quando nós estivermos falando aqui da extensão da alienação fiduciária. Tá? Ele pode ser objeto de constrição judicial, ou seja, o juiz pode, em determinado processo, determinar a penhora do direito real de aquisição do devedor ou do fiduciante, tá? Independentemente de qualquer penhora sobre o imóvel efetivamente, tá? E essa penhora ela é garantida lá pelo artigo 835 do CPC. Muito bem. Vamos ver como é que funciona isso na prática. Eu vou tentar compartilhar uma tela aqui para nós compreendermos isso na prática. Na verdade, o que eu fiz erradamente foi fechar o conteúdo. Eu vou ter que recuperar aqui um minuto só. Mauro, sua tela continua aparecendo aqui. A tela que eu estava utilizando, né? Eu quero colocar uma outra tela aqui que ela é mais completa. Vamos ver se eu consigo. Já está aqui na mão. Vamos ver. Um minutinho só. Ok, está aí, né?
Está na tela? Está na tela. Está na tela. Então, vamos ver. Essa está ocupando a tela inteira, né? Nós estamos vendo um copo aí, é isso? Sim. Sim, ok. Então, vamos lá. Nós estamos vendo um copo aí, e esse copo representa para o nosso exemplo um imóvel, ok? Então, nós temos um imóvel aqui que tem um valor de mercado de 1 milhão, tá? Muito bem. Esse copo, esse imóvel, ele é integrado aqui pela base do copo e pelo continente, tá? O continente é todo o espaço utilizado para a colocação do líquido, tá? Então, esse imóvel, ele tem um valor de mercado de 1 milhão. Numa operação de alienação fiduciária, esse imóvel todo, integralmente, ele é oferecido em garantia e constituirá a propriedade fiduciária garantidora dos direitos creditórios do credor, ok? Então, o imóvel representado pelo copo, integralmente, ele é oferecido como propriedade fiduciária, tá? Em garantia do direito creditório do credor. Pode-se dizer assim, né? Mas o imóvel pode ser oferecido pela metade, tá? Mas a metade é quando você tem dois proprietários e um só proprietário constituirá a propriedade fiduciária. E ele vai constituir sobre o quê? Sobre a integralidade da propriedade que ele detém. Se ele detém 50%, ele está constituindo a propriedade fiduciária sobre 50% do imóvel. Tá? Então, não precisamos considerar essa proporção. Tá? Sempre a propriedade fiduciária corresponderá à integralidade do imóvel, ou, melhor dizendo, da propriedade do imóvel. Tá? Muito bem. Nesta operação hipotética, o imóvel dado em garantia tem um valor de 1 milhão e a dívida garantida é de 350 mil reais. Ok? Muito bem. Esses 350 mil reais representam os direitos creditórios. Tá? É aquilo que o devedor deverá pagar ao credor para obter o cancelamento da alienação fiduciária. Tá? Então, os direitos creditórios correspondem ao quê? A essa parte cheia de água. Tá? Cheia de água. Essa parte cheia de água, ela poderá ter sido, num determinado momento, integral, ou seja, a dívida poderá ter sido, num determinado de 1 milhão, num determinado momento de 1 milhão. No entanto, com os pagamentos regulares, a dívida, neste momento que nós apresentamos, é de 350 mil reais. Ok. Então, vocês vejam que há um descompasso, né? Há um desequilíbrio contratual. Ora, por uma dívida de 350 mil reais, eu estou obrigado a garantir 1 milhão de reais, ok? Muito bem. A diferença entre o valor de mercado e o valor da dívida garantida, que neste caso hipotético corresponde a 650 mil reais, corresponde ao direito real de aquisição. Perfeito? Então, quando nós falamos, ou quando nós falávamos antes da lei, não é? Quando nós falávamos lá por volta do ano 2000, 2002, tanto na extensão da alienação fiduciária quanto na alienação fiduciária do direito superveniente, nós falávamos exclusivamente em relação ao quê? A esse gap, não é? De 650 mil reais relativo ao direito real de aquisição. Tá? Por quê? Porque sempre se pensou o seguinte: o que pode ser oferecido em garantia é aquilo que é direito do
devedor fiduciante ou do fiduciante garante, ou seja, o direito real de aquisição. Tá? Então, sempre foi pensado desta forma. No entanto, a lei fez diferente. Tá? No entanto, a lei fez diferente. A lei trouxe situações, ou pelo menos uma situação, em que o direito real, o valor, em que o valor passível de ser utilizado como nova garantia excede a esse valor a que nós nos referimos agora, que é o valor do direito real de aquisição. Tá certo? Muito bem, deixa eu voltar aqui. Ó, desculpem essa confusão aí de sai tela, entra tela, mas é assim mesmo que o negócio funciona, não tem como fazer diferente, né? Vai que tá tranquilo. Hã? Tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. Agora eu não vou mais sair, agora eu vou ficar nesta. Bom, tá difícil voltar aqui. Aqui só, deixa eu tentar mais uma vez aqui. Mas ele não quer voltar mais, viu? Bom, vamos continuar aqui. Então, nós tivemos na Lei 14.711 a permissão de contratação de duas novas modalidades de alienação fiduciária de bem imóvel. Tá? Quais foram? A alienação fiduciária da propriedade superveniente e o recarregamento ou extensão da garantia fiduciária. Ok? Elas têm uma série de diferenças entre elas. Tá? A alienação fiduciária da propriedade superveniente, por exemplo, ela pode ser contratada com o mesmo ou com qualquer outro credor. Então, não importa que a alienação fiduciária original tenha sido contratada com o Banco do Brasil, por exemplo. Né? É possível contratar a alienação fiduciária da propriedade superveniente com o Bradesco, com a Caixa Econômica, com o Santander, com a Leroy Merlin, com a Volkswagen, ou seja, com quem for necessário contratar. Tá? Então, não há limitação em relação ao titular da alienação fiduciária da propriedade superveniente. Também não há limitação legal quanto ao número de contratos de alienação fiduciária da propriedade superveniente que forem contratados pelo fiduciante. Tá?
Então, digamos que nós temos lá uma alienação fiduciária com o Bradesco, um imóvel de 1 milhão, um saldo devedor de 200 mil reais, e existam também registradas no RI, vamos falar em 5 outras alienações fiduciárias supervenientes. Uma com o Bradesco, outra com o Santander, outra com a Caixa, outro com, vamos falar aí, numa construtora qualquer, com a Tecnisa, e outro com uma fornecedora de material de construções. Ok? Há essa possibilidade? Há essa possibilidade. Não há limitação legal. Tá? Da mesma forma, não há limitação legal em relação aos valores. Foi nesse sentido que eu disse agora há pouco, quando mostrava lá a nossa ilustração do copo, de que, enquanto anteriormente se falava na possibilidade de permitir novas contratações limitadas ao direito real de aquisição, tá? Com a Lei 14.711, essa limitação foi afastada, pelo menos em relação à alienação fiduciária da propriedade superveniente. Ok? Então, não é porque o imóvel está avaliado por 1 milhão e o saldo devedor alienado do contrato principal da alienação fiduciária é de 200 mil, que eu estaria limitado aos 800 mil correspondentes ao direito real de aquisição. Não há essa limitação. Eu posso fazer uma nova alienação fiduciária da propriedade superveniente de 1 milhão, posso fazer uma outra até de 1,5 milhão, de 2 milhões, isso vai depender do credor, não é? Essa relação de garantia e crédito é uma relação que diz respeito aos credores, tá? Então, não há, né? Vamos deixar bem claro isso. Pode ser contratada com o mesmo ou com qualquer outro credor, não havendo limitação legal quanto ao número de contratos ou valores. Perfeito? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Nós vamos falar da propriedade superveniente em seguida. Tá? Aqui nós estamos só apresentando essas novas formas. A segunda forma é a chamada extensão ou recarregamento da garantia fiduciária. Essa já tem normas diferentes, tá? Da alienação fiduciária da propriedade superveniente. No recarregamento ou extensão, a operação só pode ser contratada com o mesmo credor e no âmbito do SFN, ou seja, do Sistema Financeiro Nacional. Ou seja, a extensão é uma operação a ser contratada com instituições financeiras. Tá? A lei abre uma brecha para que a contratação seja feita também com instituições de crédito não financeiras, não é? Como essas pequenas entidades aí que fornecem crédito com garantia. Tá? Mas o grosso mesmo da operação é contratado no Sistema Financeiro Nacional e sempre com o mesmo credor. Tá? Então, naquele nosso exemplo anterior, se o imóvel é avaliado em 1 milhão e o débito é de 200 mil, então o recarregamento estará limitado aos 800 mil reais, que correspondem, teoricamente, ao direito real de garantia. Tá? Não pode exceder. Diz a lei, o recarregamento ou extensão ele é limitado ao valor total garantido e é limitado também ao prazo final do título original. Ok? Essa é a grande diferença. Lá na alienação fiduciária da propriedade superveniente, não há limitação do prazo final do título original. Você pode contratar uma operação de propriedade superveniente para depois do vencimento da operação original.
tá? No caso da extensão ou recarregamento, ela está limitada ao prazo final do título original. Então, se o prazo original é 31/12/2025, as novas contratações devem ser pagas até o dia 31/12/2025. Devem vencer até o dia 31/12/2025. E é limitada também ao valor garantido. Essas duas operações, elas foram apresentadas, quando da aprovação da lei, como duas grandes novidades no mercado, tá? Agora sim, as pessoas poderiam utilizar os seus bens para dar em garantia de várias operações, poderiam recarregar, tirar novos empréstimos com base na mesma alienação fiduciária já existente, e tudo isso. No entanto, nenhuma delas constitui efetivamente uma novidade, tá? Já por volta lá de 2005, 2006, a alienação fiduciária da propriedade superveniente já era discutida, ok? Já era discutida. Naquele momento, os bancos tinham muito dinheiro para oferecer e precisavam contratar com garantia, mas já não existia tantas garantias porque a maioria das garantias já estavam comprometidas em alienações fiduciárias anteriores. Então, foi aventada a possibilidade da alienação fiduciária da propriedade superveniente. Quem desenvolveu essa tese com bastante profundidade foi o Dr. Melim Chalhoub. Isso chegou até a ser levado ao judiciário e há até um enunciado vigente ainda da Justiça Federal que autoriza a alienação fiduciária da propriedade superveniente naquela época, 2006, 2007, nas mesmas condições que ela foi feita agora, tá? Então, não é nenhuma novidade. O que aconteceu é que, e foram contratadas, tá? Muitas alienações fiduciárias de propriedade superveniente naquela época, tá? Não tantas quanto os bancos queriam, mas foram contratadas diversas operações, centenas de operações. Só que os cartórios de registro de imóveis passaram a criar um certo entrave para o registro desses contratos. Com base em quê? Com base na lei dos registros públicos. Entendiam assim, olha, essa operação não consta do rol de registros previsto no artigo 167 da Lei dos Registros Públicos. Portanto, não é possível que se faça aí o registro. Isso foi levado aqui no Estado de São Paulo, foi levado à Corregedoria Geral, né? Como dúvida, né? Como dúvida, suscitação de dúvida, e a Corregedoria Geral entendeu que os cartórios tinham razão, que não era possível fazer, tá? Então, por meio de um entendimento sobre a lei dos registros públicos, se impediu que prosseguissem os registros das alienações fiduciárias da propriedade superveniente, tá? Então, não é novidade, já existia lá. O recarregamento da garantia fiduciária, ou a extensão, naquele momento, era chamado de aditamento, né? Naquele momento se falava em aditamento da garantia fiduciária, ou seja, se aditava o contrato de alienação fiduciária, se aditava o contrato principal da operação principal para agregar novas operações dentro daquela operação original, ok? Isso também foi desconsiderado pelos cartórios e desconsiderados pela Corregedoria, tá? Com base numa fundamentação bastante interessante. Dizia assim, alterações
intrínsecas do contrato são aceitas e podem ser averbadas. No caso, seria a averbação. Né? Operações extrínsecas, alterações extrínsecas ao contrato, não poderiam ser averbadas. Por quê? Porque alteravam o objeto da alienação fiduciária original. Ok? Então, digamos que havia lá uma dívida de R$500 mil, garantido por um imóvel de 1 milhão, tá? Vamos fazer um aditamento porque houve o inadimplemento da dívida, então isso foi renegociado, de 500 mil, o devedor passou a dever 700 mil, garantido por aquela mesma alienação fiduciária. Então, como se tratava de uma alteração intrínseca, poderia ser averbada. No entanto, se o devedor buscasse no banco um novo empréstimo de 200 mil, aumentando a sua dívida para 700, não poderia ser averbada essa alteração. Por quê? Porque era uma operação extrínseca ao contrato. Tá? Ou seja, seria uma alteração das condições originais da garantia fiduciária. Muito bem. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu, na verdade, Mauro, gostaria de fazer um comentário. Eu gostei muito de você relembrar e me deu dor no coração de relembrar essa discussão do intrínseca e do extrínseca, porque, na verdade, me parece sempre que essa dúvida e esses aditamentos nas alienações judiciárias, nas garantias das operações empresariais, sempre, assim, sempre foi um tanto quanto comum, né? O que, na verdade, acho que eu gostaria de registrar aqui, e não sei se eu estou me antecipando algo que você vai falar, mas é que me parece que era simplesmente uma questão de custos. E o argumento contra essa situação era sempre que se tratava do mesmo negócio jurídico, acessório, garantia, se tratava de uma mesma relação contratual, se tratava de uma mesma dívida que foi alterada. Então, sem a liquidação, sem o encerramento da dívida original, não haveria nunca que se falar numa impossibilidade de averbar qualquer tipo de alteração. Ou seja, sem a novação, que implica obrigatoriamente no cancelamento da dívida anterior e na contração de uma nova dívida, não dá para falar nisso. Acho que esse é um bom exemplo, Mauro, de como o marco legal das garantias incorporou práticas de mercado, incorporou o que era feito corriqueiramente, que tinha esse tipo de resistência, agora no nosso ordenamento jurídico. Tipificou isso aí, a tendência é que pare esse tipo de situação. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Toda aquela parafernália de argumentos que eram utilizados naquele momento foram afastadas. Agora nós temos uma autorização legal para realizar isso, né? Embora os problemas que existiam não tivessem sido afastados pela lei. Continua aí. Você pode utilizar hoje a alienação fiduciária como um instrumento de blindagem patrimonial. Certo? Basta que você constitua alienação fiduciária superveniente o tempo todo. Aquele bem estará blindado de qualquer tipo de constrição que não seja do próprio credor fiduciário. Não é? Então, essa é uma questão que precisará, em algum momento, ser discutida. Eu não vi ninguém discutindo isso até o momento. Muito bem. Então, nós tivemos essas duas novas modalidades colocadas no mercado através da Lei 14.711, o chamado Marco Legal das Garantias. Não é? Então, vamos, de alguma forma, aqui estabelecer alguns critérios para a gente entender essa situação. Né? Vamos começar falando da propriedade superveniente, certo? Da alienação fiduciária da propriedade superveniente.
primeiro, o que é uma propriedade superveniente? Não é? O que é uma propriedade superveniente? Propriedade superveniente é aquela adquirida em decorrência da quitação da dívida garantida pela alienação fiduciária. Tá? Então, não pode ser qualquer propriedade. Ok? É aquela que já foi oferecida como garantia em alienação fiduciária, não é? Em um contrato de alienação fiduciária, está registrada, tá? E ela não se confunde com qualquer outra propriedade eventualmente adquirida pelo fiduciante. Então, digamos que o devedor tenha lá um contrato de alienação fiduciária de um imóvel A e ele constitua um contrato de alienação fiduciária de propriedade superveniente desse mesmo imóvel e com qualquer outro credor, tá? Esse contrato é registrado, mas num determinado momento ele resolva oferecer como garantia não aquele imóvel que está ali alienado, e sim um outro imóvel que ele já tem adquirido, tá? O que vai acontecer? Vai ter que cancelar aquele registro de alienação fiduciária da propriedade superveniente e constituir uma nova alienação fiduciária sobre o novo imóvel. Não tem como fazer o aproveitamento da propriedade superveniente. Ok? Ficou claro isso? Tá? Então, a propriedade superveniente é aquela que já está lá, tá? Adquirida em decorrência da quitação da dívida garantida pela alienação fiduciária. Tá? É ela quem vai ser, que já foi oferecida em garantia e que constituirá a nova alienação fiduciária após a quitação da original. Tá? Muito bem. A alienação fiduciária da propriedade fiduciária da superveniente, ela é admitida a registro no registro de imóveis desde a data de sua celebração, com eficácia suspensa até a data do cancelamento da propriedade fiduciária anteriormente constituída e sua aquisição pelo fiduciante. Então, o que significa isto que a lei determinou aqui? Significa que, embora não exista imóvel a ser alienado, não é? Embora não se possa dizer tecnicamente que exista uma garantia a ser oferecida, aquele contrato de alienação fiduciária é levado a registro no registro de imóveis e registrado na matrícula daquele imóvel desde a data da sua celebração. Qual o efeito disso? Para efeito de garantia nenhum. Por quê? Porque a eficácia está suspensa até que se cancele a propriedade fiduciária anterior. Tá? Nesse sentido, é que tem se discutido por aí, embora os nossos especialistas que trabalharam na lei não aceitem esse tipo de discussão, que a alienação fiduciária de propriedade superveniente não constitui efetivamente uma garantia real, não é? É uma garantia comum, certo? Garantia de natureza patrimonial, e só se transformará em garantia real quando efetivamente houver o cancelamento da anterior e a assunção da nova alienação fiduciária como titular, não é? De direitos naquela matrícula. Ok? Mauro, posso fazer um comentário a respeito disso? Por favor, eu concordo plenamente com o que você disse. Ou seja, num concurso de credores, vamos imaginar que aquele dinheiro que a doutora Georgia te emprestou e tem uma alienação fiduciária em garantia,
ela de fato tem uma garantia real e etc. E aí eu, na confiança, te emprestei mais uma grana e peguei uma alienação fiduciária superveniente. A minha, não tenho dúvida alguma que não tem eficácia, ela está suspensa. Ou seja, para efeitos de concurso de credores, imaginando, obviamente, que eu estou falando da Mauro Rocha Empreendimentos e Participações, não pessoa física, eu seria um credor quirografário como qualquer outro. Sim. Só que, como o doutor Bruno é meu advogado, e ele é bem inteligente, ele vai dizer assim, Mark, fica esperto e coloque no seu contrato regras cruzadas de condições especiais para você fazer a gestão das garantias. Não tem nada a ver com a figura do gestor de garantias, mas a figura, ou seja, se por acaso a Geórgia não pagar, você passa a ter o direito de ir lá pagar e se subrogar na obrigação dela. E aí você transforma a sua garantia em garantia de fato uma garantia real, porque você deu causa à liquidação da primeira garantia que mantinha a superveniência da sua. Sim. É óbvio que isso só dá para fazer nesse âmbito, eu não vou falar disso de outros credores, etc. Não dá para fazer isso. Poderia até dar se eu tiver a possibilidade de acrescentar no valor o valor gasto. E, obviamente, se o bem suportar esse tipo de acréscimo. E uma outra colocação que eu queria fazer, eu fiquei me perguntaram, puxa, mas essa suspensão, essa condição suspensiva é a única condição suspensiva legal que existe no nosso ordenamento jurídico. Eu disse, não sei, acho que não, porque me veio à cabeça, por exemplo, o efeito suspensivo da capacidade jurídica das pessoas. Ou seja, Sim. o incapaz, o plenamente incapaz, o absolutamente incapaz, o relativamente incapaz, que tem os seus direitos suspensos até determinada maioridade. Então, existem outros atos, mas ficou. De fato, falar que é uma garantia com eficácia, só porque está no registro de imóveis, e o contrato não diz nada, é esticar demais a corda, porque a suspensão dessa eficácia é suspensa. O efeito suspensivo que a gente trabalhava antes da Lei 14.711 virou o efeito suspensivo legal. Certo. É verdade. Bom, isso que você falou da subrogação está na lei, né? A própria lei dá essa possibilidade. Ou seja, o segundo, vamos falar de um segundo titular. Não é? Você tem o primeiro, que é o titular da alienação fiduciária em vigor, ok? E você tem um segundo titular de uma alienação fiduciária superveniente. Não é? Digamos que o devedor deixou de pagar a sua dívida ao primeiro credor, não é? Ao credor da alienação fiduciária vigente, certo? Então, o credor da segunda alienação, ele pode fazer o pagamento e se subrogar, mas ele vai ter que fazer o pagamento integral da dívida, né? Não é o pagamento das parcelas vencidas exclusivamente. Ele vai ter que fazer o pagamento integral da dívida, vai se subrogar, e aí, pela subrogação, ele passa a ser credor da alienação fiduciária em vigor. Tá certo? Muito bem. Pela confusão, não é? Aquela alienação fiduciária acaba sendo extinta, né? Uma vez que o credor ele passou a ser titular da dívida garantida e também do direito real de aquisição. Tá? Então, isso está previsto na lei. O problema é quando ele deixa de pagar a segunda. Né? Então, a execução vai ter que ser uma execução comum. Uma execução comum com penhoras de bens do patrimônio do devedor. Não tem como fazer de outra forma. Tá certo? Então, na verdade, a propriedade fiduciária
propriedade superveniente, né? A alienação da propriedade superveniente, ela é uma questão mais de análise de risco do que jurídica, praticamente. Não é? O credor vai ter que analisar o risco da operação, porque a garantia dele não será constituída pelo contrato de alienação fiduciária da propriedade superveniente. Ela só estará constituída efetivamente quando a alienação fiduciária anterior estiver cancelada e a dele alçar ao posto de alienação fiduciária de propriedade fiduciária. Tá? Ficou claro isso? Muito bem. No registro da alienação fiduciária da propriedade superveniente, se fará remissão à alienação fiduciária anterior. Né? A lei diz isso, que ao registrar a alienação fiduciária da propriedade superveniente, o registro de imóveis fará remissão à alienação fiduciária anterior, ou seja, ele fará um encadeamento de prioridades. Não é? Então, você terá lá a segunda alienação, se remitindo com remissão à primeira, a terceira com remissão à segunda, a quarta com remissão à terceira, a quinta com remissão à quarta, e assim subsequentemente. Tá? E diz a norma de serviço, a nota técnica, né, do IRB, do RBI, do Registro de Imóveis do Brasil, nota técnica número 4, que no registro da alienação fiduciária da propriedade superveniente se fará o pagamento dos emolumentos normais para o registro da alienação fiduciária. Ok? Então, ainda que você apresente para registro um contrato ineficaz, certo? Cuja eficácia dependerá do cancelamento da alienação fiduciária anterior, o que ocorrerá daqui a 5, 6 anos, hipoteticamente, tá? Você já faz o pagamento dos emolumentos normais da alienação fiduciária. O que não me parece muito correto, essa instrução do RBI, certo? Do RIB, na verdade, né? Registro de Imóveis do Brasil. Que é o órgão associativo dos registradores de imóveis hoje, né? Não me parece muito correta. Por quê? Porque é possível e até provável que essa alienação fiduciária nem venha a se constituir efetivamente. Né? Basta que haja o inadimplemento no pagamento da alienação fiduciária original, que essas demais serão canceladas, tá certo? Então, elas não existirão de direito e nós estaremos pagando emolumentos por alienações fiduciárias que sequer foram constituídas. Há também a possibilidade de, durante o prazo de ineficácia, o devedor faça um pagamento integral da dívida, certo? Então, essa alienação fiduciária sequer existiu juridicamente. Tá? Então, essa é uma questão que eu acho que os interessados, os credores, aí, os devedores, precisarão discutir aí com os registradores de imóveis. Não me parece muito correta. Existir, ela existiu, né, Mauro? Porque se a gente faz num papel de pão um documento, ele existe. Válido é só uma questão de observância de forma. E quanto à forma, a gente tem de volta a discussão a respeito de forma pública ou forma particular. Mas eu concordo plenamente contigo quando você diz que ela nunca foi eficaz. Ou seja, ela não vale nada, nunca valeu nada. Não, o contrato existiu, evidente, o contrato existiu, produz efeito entre as partes, não é? Foi registrado, aguarda
a eficácia, não é? Lá no registro de imóveis, porém, se essa eficácia não se perfez por qualquer motivo, ou por pagamento anterior, antecipado, ou porque houve lá o inadimplemento da primeira e a execução extrajudicial, ora, a alienação fiduciária não existiu, certo? A alienação fiduciária não existiu. E ela desaparecerá do registro de imóveis e não se fala mais nesse assunto. Então, é só uma questão de discutir aí com o registro de imóveis se é razoável pagar por uma coisa que provavelmente pode não existir, não é? Tá? Se pode haver uma devolução no final, alguma coisa, se for o caso, não sei. Aí é uma questão de discussão lá com o pessoal do registro de imóveis. E também, Mauro, me perdoe interrompê-lo, mas também é uma questão de verificação do negócio, né? Porque Ok? de verificação da necessidade disso no contexto do próprio negócio. Não, Sim. eu sempre faço o exercício de lembrar que a alienação fiduciária é um negócio acessório. Existe um negócio principal. E se o negócio principal implica no pré-pagamento de uma dívida ou em operações que a gente, assim, as primeiras alienações fiduciárias de caráter superveniente que eu fiz antes da vigência da 14.711, era muito comum, era um pré-pagamento da dívida. Eu tenho um parcelamento caro com a Geórgia, eu quero pegar um dinheiro mais barato com o Mauro. Então, a gente faz alienação fiduciária desde logo, porque você não quer ficar um instante sequer sem essa garantia, e aí, com o pagamento, cancela a primeira e vigora a segunda. Nesse caso, a operação é o exemplo mais escolar, né, da alienação fiduciária em garantia, da alienação superveniente, que me parece que é o normal. Agora, nas operações onde eu tenho diferentes credores e interesses obviamente conflitantes entre eles, com aquele bem, com aquele credor, com aquele devedor, etc., realmente há uma situação a ser mais bem pensada com relação ao superveniente. O, eu penso assim, olha, o seu cliente, em algum momento, vai lhe consultar, vai dizer assim, olha, o meu credor pretende que eu faça uma alienação da propriedade superveniente. Isso é interessante? Eu acho que para o devedor será sempre interessante, né? Porque ele não está oferecendo nada mais do que ele ofereceria numa operação comum, tá certo? Agora, se o seu cliente é o credor e ele lhe faz uma consulta no sentido, olha, a alienação fiduciária de propriedade superveniente me dá garantia suficiente de que eu vou receber o meu crédito, aí a coisa é diferente, né? Aí a situação é diferente. A sua resposta já será no sentido de que essa garantia dependerá muito mais das condições patrimoniais do devedor do que de qualquer contrato, de qualquer registro. Exato. Não é? Um Por isso que eu acho cliente, que, na verdade, essa operação de propriedade superveniente, ela só vai ocorrer mesmo naquelas situações onde a garantia, além de acessória, ela é meramente uma formalidade, certo? Porque o devedor se apresenta como uma instituição pagadora, uma instituição do qual você não espera nada diferente do que o pagamento, tá certo? Alguém falou alguma coisa aí que eu não entendi. então, eu ia fazer exatamente essa pergunta, e tocar nesse ponto que você está desenvolvendo. Porque se a garantia é uma formalidade, e eventualmente eu sou uma instituição bancária e sujeito a regras onde só posso fazer empréstimo, operações de empréstimo com garantia real, e por maior que seja o seu imóvel, por mais valioso que seja o seu imóvel, e por maior que seja o capital inerte do seu imóvel, ou seja, ele vale 20 milhões e você tem uma alienação fiduciária aí de 1 milhão. Ah, então tudo bem, vamos fazer a alienação fiduciária superveniente.
eu não daria uma opinião legal dizendo que eu tenho uma garantia real. Sim, claro. Não tem. Na Eu verdade, não não tenho. tem. Não tem. Não é? É nesse sentido que eu digo que essa, essa, essa criação da Lei 14.711 foi um grande 171 do mercado financeiro em relação às normas de direito financeiro específicas do Banco Central. Por quê? Porque você tem operações que exigem garantia. Não é? A lei exige que sejam garantidas, efetivamente. E você tem operações que não exigem. Hoje, você tem operações que a lei exige garantia e que você oferece uma garantia que, na verdade, não se completa. Certo? Por quê? Porque você tem uma garantia que só vai se perfazer lá na frente, daqui a alguns anos, quando a anterior deixar de existir. Né? Então, nesse sentido, eu achei que ficou meio confuso. Mas como foi uma lei que surgiu lá do Banco Central, né? Passou pelo Banco Central, pela Secretaria da Receita Federal, pelo Tesouro, eu imagino que eles devem ter pensado nisso e devem ter, de alguma forma, flexibilizada essa exigência da garantia. Né? Mas você sabe, Mauro, eu acho que você tem um ponto importante, é, mas eu vejo de outra forma. E de uma forma talvez errada, né? Por que não dizer, mas pelo menos por enquanto eu acredito nela, que é o seguinte, eu acho que olhando da forma mais afastada possível, que seria para o melhor aproveitamento do capital inerte nas operações de financiamento de pessoas físicas, ou seja, o que é o capital inerte, né? Pelo menos nessa concepção que eu estou usando, é o valor que sobra do imóvel que estaria disponível para outras operações de financiamento. Ou seja, é, é, É o na valor tabela SAC, correspondente ao direito real de aquisição. é isso, mas na tabela SAC, por exemplo, se você pagou metade das parcelas, você pagou metade da dívida. Então, o banco nunca financia 100%. Então, você sai com 20%. Eu aqui falando na presença do Mauro, essas coisas, hein? Pelo amor de Deus, me corrija se eu estiver errado, Mauro. Mas não estaria muito errado eu dizer que um banco vai financiar 75% do bem. O cara deu 25% de entrada. Feito isso, quando ele paga metade das parcelas, ele já liquidou muito mais da metade do valor da dívida. Por Sim. outro lado, o que se espera em condições normais de temperatura e pressão é que, com a redução da dívida de um lado, o valor do imóvel aumente do outro. O tempo passa, o imóvel se valoriza. E aí você tem um capital inerte em 15 anos no financiamento de 30 anos, muito provavelmente quase que mais da metade do valor do imóvel, com certeza. Pelo menos, né, em condições normais. A ideia é essa. E aí eu digo o seguinte, eu não vejo a alienação fiduciária superveniente nesse contexto que a maior justificativa para que ela tenha sido idealizada, ela funcionar com bancos diferentes, com operações complicadas, etc. Não, eu acho o seguinte, eu tenho meu crédito na Caixa, a Caixa sabe que o meu imóvel vale 100 e que desses 100 falta só 15 para eu pagar. Puxa, eu tenho 85. Então ela me empresta mais 50 para eu reformar, para eu comprar um carro, para eu fazer qualquer coisa, num juros teoricamente mais baixo, porque ela já tem a primeira AF. Ou melhor, ela já tem a F eficaz e vai ficar com uma F pendurada e ineficaz na mão. Por quê? Porque no momento que eu inadimplir uma parcela de uma, eu vou ter cláusula cruzada de vencimento antecipado de tudo. No momento em que eu tiver o inadimplemento de uma, ela vai poder pegar o valor, liquidar uma e enfiar esse valor do saldo devedor na minha outra e ficar com a garantia só para ela. Aí, eu estou falando a Caixa aqui em sua homenagem, Mauro, mas o agente financeiro em geral, o mesmo, com uma, com duas, com três supervenientes, ele vai fazer essa gestão. E aí, tudo depende do valor do crédito do capital inerte. E aí vai funcionar. Agora, se eu fizer uma operação com a Caixa, e a operação com o Itaú, e a operação com o, o F. Barreto, a operação com o Bamerindos, a operação com o Internacional, que são bancos que nem existem mais, vai dar problema.
Alguém vai ficar sem, e acho que os que vão ter a superveniente vão ter alguma dificuldade para dizer que tem uma garantia real, rígida. Esse é o ponto. Sem dúvida. É isso mesmo. É isso mesmo. Na verdade, quando feito com o mesmo credor, há uma melhor gestão, né? Uma gestão mais eficaz, eficiente. Né? Quando você tem alienação fiduciária superveniente com vários credores, aí essa gestão é confusa. Por quê? Porque os vários credores, com exceção do original, eles têm o quê? Só o direito à subrogação naquilo que exceder o valor da dívida, daquilo que for apurado em leilão, né? Apurado lá pela doutora Georgia, em leilão, e que exceder o valor da dívida. Então, no leilão já haverá uma redução do preço de venda, natural, uma redução natural do preço de venda, que vai comprimir o valor sobrante, tá? E que deveria ser, que deve ser subrogado pelos demais credores proporcionalmente. É isso. Então, nesse sentido, essa garantia não é muito inteligente. Eu tenho uma pergunta importante para te fazer nesse sentido. Isso. Considerando que a alienação fiduciária, seja ela a válida, a eficaz, ou a com eficácia suspensa, superveniente, é uma operação acessória, o inadimplemento daquela que é eficaz, ou seja, eu vou tentar falar de outra forma, o devedor ele continua pagando em dia aquela dívida garantida pela alienação fiduciária superveniente, mas ele ele acaba inadimplindo aquela que é eficaz. Ele é intimado, ele não purga a mora, o leilão é feito, vai às últimas consequências e a doutora Georgia vende o imóvel. Aquele credor que cumpriu com suas obrigações em dias ficou sem garantia. Tá certo essa minha conclusão? Sim, está na lei. A lei traz isso explicitamente. Inadimplido o pagamento da dívida da alienação original, e uma vez consolidada a propriedade, a consequência é o cancelamento imediato e automático de todas as alienações supervenientes, certo? De forma que os credores dessas alienações supervenientes canceladas, eles vão se subrogar no valor que exceder o valor da dívida da operação original. Não, mas essa subrogação ela só vai acontecer se eu tiver o vencimento antecipado da dívida garantida pela superveniente, porque se eu não tenho dívida, eu não tenho que me subrogar em nada. O devedor ele continua pagando. Por isso que eu preciso de uma cláusula, talvez, de vencimento antecipado. O pressuposto é que, não havendo mais garantia, você tem a cláusula no contrato de que, não havendo a garantia, mesmo que ineficaz, você tem o vencimento antecipado da dívida. Perfeito. Né? E aí eu me torno credor. Exatamente. Tá? De uma dívida vencida. Perfeito, é isso. Ô, Mauro, eu aqui pensando no caminhamento aqui da nossa apresentação, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Tem gente como levantada aqui, vamos dar oportunidade para todo mundo falar, mas acho que a gente vai aqui caminhando aí para mais uns 15, 25 minutos, alguma coisa assim, para a gente não demorar muito, correto? Certo. Um ponto muito interessante que eu gostaria de te ouvir é o seguinte, como é que a lei, me parece que ela é omissa propositadamente para a hipótese de fixação do valor do bem em caso de adjudicação para prosseguimento da dívida. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu tenho a seguinte hipótese, a alienação fiduciária é discutida e tem a regra do leilão. O imóvel é arrematado no primeiro leilão, acabou. E aí eu tenho, se for por um valor menor, eu tenho exatamente o cálculo a ser feito. Ou seja, é o valor da arrematação, o que sobrou da dívida, mais as despesas, etc., eu continuo cobrando como credor quirografado. Segundo o leilão, a mesma coisa. E se o credor adjudica o imóvel?
ele adjudica pelo valor da dívida, liquida a dívida, ou se esses acréscimos eu consigo, eu posso, eu devo regular isso no contrato? Como é que você enxerga essa situação? Essa é uma situação confusa até para alienação fiduciária normal. Eu vejo assim hoje, né? Acho que uma situação sujeita aí a intervenção judicial. A intervenção judicial que eu digo é que seja levado ao judiciário para ser discutido, né? O que diz a lei, rapaz? A lei é confusa. A lei diz que no primeiro leilão você vende pelo valor do bem, ok? Tudo bem, aí não mudou nada. No segundo leilão, você vende pelo valor da dívida e você pode, a critério do credor, aceitar oferta de até 50% do valor do imóvel. Tá? Então, se a dívida é inferior aos 50% do valor do imóvel, tranquilo, vai sobrar alguma coisa lá para que os demais credores compartilhem. Se a dívida é maior que 50%, o que vai acontecer? Vai faltar dinheiro. Né? Aí o credor ele pode prosseguir na execução, certo? Na execução comum. No caso dele não aceitar a oferta de 50%, o que vai acontecer? Ele não teve oferta maior do que o valor da dívida, não é? E ele não aceitou oferta menor e limitada a 50%. Então, ele vai adjudicar. Tá? A lei não deixa claro se essa adjudicação será feita pelo valor da dívida ou por 50% do valor da dívida. Certo? O que permitiria ao credor adjudicar o imóvel por 50% e prosseguir na execução da diferença entre os 50% e o valor da dívida. E aí, para os demais credores, não sobraria absolutamente nada para se discutir. Tá? Então, essa diferença aí é que a lei é meio confusa. Certo? As pessoas com quem eu tenho conversado têm entendido que o valor referencial, a lei fala em valor referencial, né? O valor referencial do segundo leilão é o valor de 50% e não o valor da dívida. E não o valor da dívida. Isso criaria uma situação bastante difícil para os demais credores. Interessante. O que eu ouvi isso de um processualista, essa perspicácia não foi minha, mas eu acho que o que se tem no marco legal das garantias e que se apresentou como uma desjudicialização não é uma desjudicialização, é uma inversão da judicialização, porque me parece que o credor sempre teve em alguma posição de desvantagem perante o devedor. E agora, com esses mecanismos, eu vejo que acho que depois de estou aqui sendo engenheiro de obra pronta, mas me parece que inverteu essa posição, ou seja, agora é o devedor que vai passar a ter que se socorrer mais para evitar esse tipo de abuso. Acho que ele vai ter, tá mais difícil de se esconder, mas continuamos com os abusos e coisas assim a serem corrigidos pelo judiciário. E se você me permite, Mauro, aqui temos o doutor Maurício Martins, com a mão levantada aqui para fazer uma pergunta. Demorei para conseguir abrir aqui a lista das pessoas. Maurício, me perdoe, mas, por favor, está com a palavra. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Todos me ouvem? Sim, muito bem. Eu não vou colocar a minha carinha aqui hoje, Marcos. Prazer em vê-lo, inclusive. Saudades de vê-lo pessoalmente. Também. Mas eu estou sem ar-condicionado, acreditem, hoje. Meu ar-condicionado está parado faz uns 2, 3 dias. Briga com o incorporador, um calor infernal. Eu estou parecendo um demônio hoje.
Então, veja só, vou voltar um pouquinho naquela questão que você aventou, Mark, a respeito da possibilidade de que a alienação eficaz termine em arrematação, né? Produto da arrematação depositado e um saldo sobejando que a gente tem a indicação de que seja subrogados esse saldo em relação aos direitos dos demais credores eventuais, né, que tenham alienações fiduciárias pendentes. Eu acho que, muito provavelmente, eu veria num contrato padrão Mark a previsão de que essa nova alienação, ou alienação superveniente, seria contratada muito provavelmente já com uma cláusula de vencimento antecipado numa situação como essa, né? Você não deixaria de fazer isso. Sim. E mesmo que não fosse contratual, não lhes parece bastante razoável considerar que, inclusive porque haja a previsão legal de subrogação do saldo da arrematação, do produto da arrematação, né? Não é bastante razoável imaginar que a operação deva considerar que estas alienações supervenientes vençam com o evento do default na alienação eficaz? Quer dizer, me parece que o sistema funciona bem só numa situação como essa. Se você tem 2 ou 3 ou 4 alienações, uma delas vigendo e funcionando, e esta entra em default, para que o sistema todo esteja estruturado e garantido e não venha uma crise hipotecária americana, como estava dizendo o Dr. Mauro, inclusive, né, para que isso não seja mesmo um fiasco e um bypass no sistema, me parece que sim, o saldo da arrematação obrigatoriamente não só deve ser subrogado, mas as operações posteriores devem todas elas vencer, ou serem repactuadas com esse saldo de alguma forma, mas de jeito nenhum a entrega do produto ao devedor simplesmente porque ele está, vamos dizer, em dia com relação ao pagamento das operações posteriores ou de alienações ainda pendentes, né? O que lhes parece isso? Obrigado pela atenção de vocês, já agradeço antecipadamente e deixo o meu abraço, viu? Muito obrigado. Eu acho que é isso mesmo. Os contratos de alienação fiduciária superveniente, eles devem ter cláusulas de vencimento antecipado em caso de qualquer inadimplemento das operações anteriores, não só da operação vigente, de qualquer das operações anteriores ao seu contrato. Não é? E eu acho que devem até prever a possibilidade de uma substituição de garantia. Por quê? Porque cancela automaticamente a alienação fiduciária superveniente, mas é possível salvar o seu contrato através de uma substituição de garantia, ou seja, da constituição de uma alienação fiduciária exclusiva para aquele contrato, ok? É uma proposta, assim, bastante, como direi... Arrojada. Não diria arrojada, diria bastante otimista, não é? E que exista essa possibilidade. Mas há a possibilidade, pelo menos, de contratar dessa forma. Mas é isso. A lei não fala exatamente como é que se vai se fazer esse pagamento. Mas o pagamento do valor que sobejar ao valor da dívida será feito, evidentemente, de forma proporcional ao interesse de cada um dos credores subsequentes, não é? Não vejo outro jeito. Tá? Mauro, eu acrescentaria só apenas, indo para um ponto interessante e que eu pensei agora, né? Maurício, muito perspicaz, mas eu acho que esse vencimento antecipado de forma automática, ele encontra uma dificuldade de não ter previsão legal e ele encontra uma dificuldade de poder estar inserido num cenário onde onde a operação principal garantida por essa alienação fiduciária superveniente, ela não está em inadimplemento. Então, a garantia, ainda que com sua eficácia suspensa,
ela sequer teria o gatilho de transformar aquilo numa dívida vencida, passível de gerar a extinção da garantia, ainda que não fosse ela suspensa. Mas aí eu me pergunto se a pessoa que se vê nessa situação não é, alguém que demande proteção judicial. Não sei se uma pessoa física que vai ser credora, é que é difícil, a situação é complicada. A gente tem muito que esperar das discussões que vão vir do judiciário agora, daqui em diante, né? Então, acho que vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Lembrando que a lei já prevê, né, que o contrato constitutivo da alienação fiduciária superveniente poderá conter cláusula de vencimento antecipado no inadimplemento de qualquer das obrigações garantidas pela propriedade fiduciária, das demais obrigações garantidas pelo mesmo imóvel, inclusive quando decorrer de subrogação. Tá? Isso. O meu então, ponto é que isso não aconteceria. do vencimento antecipado. Isso. O meu ponto é que isso não aconteceria automaticamente. Ou seja, a importância do advogado de tomar cuidado de ler o contrato, de fazer o contrato direitinho, porque senão isso não aconteceria automaticamente. Perfeito. Tá certo, é isso mesmo. Partindo, Mauro, você vai receber agora uma pergunta da doutora Gabriela Pousa. Opa. Doutora, está com a palavra. Boa noite, doutora, tudo bem? Eu vou aproveitar aqui a oportunidade de tirar as dúvidas com vocês. Eu vou voltar um pouquinho naquela situação que o Marcos trouxe do concurso de credores, porque enquanto vocês estavam falando, assim, pensando em argumentos de defesa para a alienação fiduciária superveniente, me veio algo na cabeça que talvez faça sentido não no cenário em que a gente tem credores, mesmo credor, né, que tem o monopólio daquele imóvel, mas sim credores diferentes, e que faria muito sentido a alienação fiduciária no momento que a gente assegura a preferência nesse concurso de credores. Pensando num cenário em que somente quem pode se subrogar, né, na dívida seja o credor subsequente àquele originalmente previsto, né, registrado na matrícula. Eu não sei se tem alguma hipótese em que os credores, o quarto credor, o quinto credor superveniente possa exercer esse direito em comparação ao que é subsequente à alienação vigente. Eu não vejo como limitar a subrogação ao credor subsequente imediato. Não é? A lei não faz essa distinção. A lei diz que todos eles participarão de forma proporcional na subrogação. A lei faz a lei trata da subrogação na extensão de garantia, né? E também na alienação fiduciária. Ela fala de como é que vai ser feito, mais ou menos. Ela diz assim, ó, o registro de imóveis, quando ele fizer a consolidação da propriedade, ele vai intimar todos os demais credores para se habilitarem no concurso. Ok? Muito bem. Depois da venda, tem duas intimações. Tem uma intimação que é para se habilitar e depois uma outra intimação onde ele vai expor o quadro de credores para os credores em geral. Tá? Muito bem. E a divisão proporcional do que sobejar será feito de acordo com aquele quadro de credores que foi apresentado, de habilitados, credores habilitados, não é? E que foram reconhecidos e que serão, então, beneficiados por aquilo que sobejar, beneficiados em termos, né? Por aquilo que sobejar, e que a divisão desse valor será feita pelo próprio credor que fez a execução extrajudicial. Tá? É mais ou menos esse o critério que se utiliza aí para essa divisão.
É meio confuso ainda, eu acho, mas a gente vai acabar compreendendo melhor com o passar do tempo, tá? Perfeito. Respondida Não sei a se pergunta. Hã? Não, respondeu a pergunta, Respondeu? doutor. Muito obrigada, sim. Tá bom. Vamos, então, entrar agora, rapidamente, na extensão de garantia, só para não dizer que nós não falamos disso, né? Então, diz a lei que é permitida a extensão da alienação fiduciária depois de imóvel, com propriedade fiduciária já constituída como garantia de operações de crédito novas e autônomas, de qualquer natureza, desde que contratadas com o mesmo credor e inexistente obrigação com o credor diverso, garantida pelo mesmo imóvel. Então, o que a lei diz é o seguinte, olha, é permitido, sim, você estender a sua garantia fiduciária a novas operações de crédito, novas e autônomas de qualquer natureza. Então, embora a extensão de garantia esteja colocada lá na lei que cuida do contrato de abertura de crédito, tá? Que é uma coisa específica, o contrato de abertura de crédito. Embora esteja colocado lá, ela diz assim, apesar disso, você pode trazer para essa alienação fiduciária operações novas e autônomas de qualquer natureza. Não fica limitada às operações de abertura de crédito. Ok? Muito bem. Então, ficou permitida essa extensão. A extensão ela não pode exceder ao prazo final de pagamento da alienação fiduciária vigente e ao valor garantido constante do título da garantia original. Ou seja, aquele valor da garantia original é o valor máximo que poderá aceitar extensões de garantia. Tá? Poderá ser formalizado por instrumento público ou particular, dispensado o reconhecimento de firma no título. Tá? Então, a operação é uma operação razoavelmente simples, é um contrato de aditamento, ou que tenha qualquer outro nome, né? Nós podemos chamar de aditamento, feito por instrumento público ou particular, sem reconhecimento de firma, que deverá ser levado ao RI para averbação. Né? Então, a extensão da alienação fiduciária de coisa de imóvel será averbada no cartório de imóveis competente, como averbação com valor econômico, né? E será ordenada em prioridade das obrigações garantidas após a primeira, pelo tempo da averbação. Então, tal como lá na alienação fiduciária superveniente, essas extensões serão lançadas com critério ordenado em prioridade dessas obrigações, na sequência, pelo tempo da averbação. Tá? Então, não há muita dificuldade em relação a isso. Ela poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, como tomador, né? Porque ela é contratada no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, então o credor será sempre uma instituição financeira ou empresa simples de crédito, que só poderão ser transferidas conjuntamente a qualquer título para a preservação da unidade ou da unicidade do credor. Então, essa operação de extensão de garantia ela deverá ser contratada sempre com o mesmo credor, ao contrário da outra lá, né? Que pode ser com qualquer credor. Sempre com o mesmo credor e, em caso de cessão ou transferência, a transferência será feita sempre pelo total da dívida, tá? Da dívida originária mais as dívidas estendidas, tá? Para a preservação da unicidade do credor. Ou seja, sempre haverá somente um credor naquela alienação fiduciária. O que mais nós podemos falar aqui da extensão? Vamos ver. O título precisa ter lá os requisitos previstos na Lei 24, como se fosse lá uma alienação fiduciária, além das informações específicas da nova operação, como valor principal, taxa de juros, prazo, etc., né? Para individualizar a operação. A liquidação
de qualquer operação de crédito garantida será averbada na matrícula à vista do termo de quitação e não obriga o devedor a liquidar antecipadamente as demais, tá? Permanecendo vigentes as condições e os prazos dela convencionados. Então, você tem lá uma alienação fiduciária original, tá? E você tem lá mais 4 ou 5 contratos de extensão de alienação fiduciária. Nada impede que você liquide 1, 2 ou 3 desses contratos, tá? E que aquela alienação fiduciária continue vigendo nas condições e nos prazos convencionados nos contratos restantes, tá? Não há impedimento em relação a isso. Deverá constar do título também a previsão de vencimento antecipado, né, da dívida, no caso de inadimplemento e ausência de purgação da mora em qualquer dessas operações, tá? Elas vão ser consideradas como uma só. Na intimação, o credor deverá informar ao devedor que, caso não purgada a mora do inadimplemento apontado, ou seja, pode apontar o inadimplemento de uma só extensão, de um só contrato de extensão, caso não seja purgada a mora, haverá o vencimento antecipado de todos os demais contratos, de todas as demais extensões, como se fosse uma só operação. Ok? Só dar uma corrida aqui para a gente não perder muito tempo, vendo as coisas principais. Na hipótese de vencimento antecipado das operações contratadas, tá? Houve lá a intimação para a purgação de mora, o devedor não compareceu, deixou decorrer o prazo concedido, né? Então, nessa hipótese, o credor fiduciário promoverá os procedimentos de consolidação de propriedade e de leilão, tá? Lembrando que a informação sobre essa opção de considerar vencida, ela deve constar da intimação da mora, né? Caso não conste da intimação da mora, o que vai acontecer? Ele vai poder executar somente aquela extensão, e aquela extensão será executada normalmente, né? sem utilizar-se da alienação fiduciária. Então, agora, a extensão é isso que nós falamos aqui, tá? Existe lá uma alienação fiduciária num contrato, vamos chamar atenção, num contrato de abertura de crédito, tá? Uma alienação fiduciária cujo valor do direito real de aquisição, ou seja, a diferença entre o valor de avaliação ou de mercado do imóvel é diferente do valor da dívida, né? Existindo lá um gap que pode ser utilizado, tá? Então, a essa operação de alienação fiduciária de contrato de abertura de crédito poderão ser inseridas outras operações novas e autônomas de qualquer natureza sob a mesma garantia, tá? O que vai acontecer? Vai haver um implemento da dívida, tá? Garantida pelo mesmo imóvel ali constante. Ok? E essa operação só pode ser feita com um credor, não há possibilidade de ser feita com diversos credores. Então, essa é a operação de extensão. Vamos falar rapidamente de um assunto que nós falamos agora há pouco, mas só para deixar bem claro, a questão do concurso de credores. Tá? Diz a lei, quando houver mais de um crédito garantido pelo mesmo imóvel, realizada a averbação de consolidação da propriedade, o oficial de registro competente, intimará simultaneamente todos os concorrentes para habilitação de créditos. Ok? No prazo de 15 dias contados da data de intimação.
Então, todos os concorrentes serão chamados para habilitar seus créditos em relação àquela operação. Tá? E aqui, quando nós estamos falando em intimar simultaneamente todos os concorrentes, nós estamos falando, evidentemente, da alienação fiduciária de propriedade superveniente, né? Que é onde é possível existir concorrentes. Na extensão, não há possibilidade de existir concorrentes, porque todas as operações serão com o mesmo credor. Tá? Muito bem. Então, a primeira atividade é intimar todos os concorrentes para a habilitação do crédito. Tá? Isso será feito quando? Quando houver a averbação da consolidação da propriedade. Tá? E os concorrentes terão 15 dias contados da intimação para habilitar-se. Muito bem. Então, a lei dá lá as condições do requerimento de habilitação, diz como é que deve ser feito, quais são as informações que devem conter, tá? Tudo isso está na lei, também é uma coisa bastante burocrática. Tá? Essa intimação ela será feita dentro dos mesmos critérios determinados para a alienação fiduciária. Tá? Então, tem todas aquelas questões lá de intimação postal, de intimação por RTI, RTD, intimação por hora certa, enfim, por edital. Pode ser usado todos aqueles critérios. Tá? Em cada intimação será cobrado emolumentos de cada credor. Então, decorrido o prazo de habilitação, o oficial de registro lavrará a certidão correspondente e intimará o garantidor e todos os credores em concurso quanto ao quadro atualizado de credores. Então, intimou 15 dias para habilitar-se ao crédito, tá? Decorrido o prazo de habilitação, o oficial lavra a certidão correspondente ao decurso de prazo e intima tanto o garantidor quanto os credores em concurso, quanto ao quadro atualizado de credores, indicando os créditos e os graus de prioridade. Tá? Então, vai dizer qual é o valor devido a cada um deles e colocando cada um deles dentro do seu nível de prioridade. A distribuição dos recursos obtidos aos credores com prioridade ao fiduciante, ou seja, o fiduciante vai receber a sua dívida integralmente, ok? Não há nenhuma dúvida disso, tá? Ele vai levar aquele bem a leilão, haverá a venda do bem, tá? E do dinheiro arrecadado, ele fará o pagamento de seu crédito, tá? Então, a prioridade é do fiduciante, ficando a cargo do credor. A prioridade é do fiduciário, na verdade, né? A distribuição dos recursos obtidos aos credores com prioridade ao fiduciário, tá? Ficará a cargo do credor exequente, que observará os graus de prioridade indicados e os prazos legais para a entrega ao devedor da quantia remanescente após o pagamento dos credores da execução extrajudicial da propriedade fiduciária. Então, essas últimas palavras aqui, trazidas pela Lei 14.711, elas são bastante otimistas, né? Ela prevê que, além do pagamento ao fiduciário, titular da alienação fiduciária, titular da propriedade fiduciária que foi levada a leilão, tá? Ele ainda, com o que sobejar o valor da sua dívida, ele vai fazer o pagamento aos credores, aos demais credores,
tá? Observando os graus de prioridade e os prazos legais, ok? E, além disso, ele fará também o pagamento do que sobrar, né? Do que sobejar ao que já sobejou, ao leilão, não é? Ao fiduciante, ao devedor ou ao garante fiduciante, tá? Então, basicamente, é essa a operacionalização dessas duas modalidades de garantia, tá? Aparentemente, quando você faz uma primeira leitura, parece uma situação bastante simples, né? Eu faço lá a alienação fiduciária do imóvel subsequente, e ela fica lá pendente de eficácia até que eu pague a primeira e tal, aí ela substitui, a segunda, a terceira passa a ser a segunda, e assim por diante, tá? Da mesma forma, a extensão. É muito simples também a extensão. Vai lá, pega mais dinheiro do seu credor e insere aquela operação dentro do mesmo contrato original de abertura de crédito, sob a mesma garantia. Tá bom. A questão toda, como sempre, né, vai se apresentar um tanto mais complexa no caso do inadimplemento, né? Havendo um inadimplemento, como é que nós vamos verificar? No caso da extensão, como você tem um só credor, vencimento antecipado de todas as operações, leva o bem a leilão, apura o valor lá possível no leilão, paga o que for possível da dívida, ou que sobejar vai ser cobrado como remanescente, não é? Até houve, viu, o Mark, uma mudança bastante sutil na lei, porque a lei antigamente dizia o seguinte, que no crédito, né, na abertura de crédito, o devedor ficará responsável pelo remanescente desde que não haja impedimento na Lei 9.514, alguma coisa assim, ok? Tá? Então, ela remetia à Lei 9.514. Por quê? Porque a Lei 9, a alienação fiduciária original, ela não admitia cobrança de remanescente, né? Hoje, a lei foi alterada e ela diz que, na operação de crédito rotativo ou abertura de crédito, se aplica a cobrança, a execução do valor remanescente. Então, independe da alienação fiduciária. Vai haver remanescente, não porque teve alienação fiduciária, vai haver remanescente porque o contrato de abertura de crédito não foi cumprido integralmente. Tá certo? Então, a execução é por conta disso, e não por uma autorização específica da Lei 9.514. Okay? Interessante. Então, olha, eram essas considerações que eu gostaria de trazer para vocês. Tá? Mauro, Oi. não, perdão, eu queria passar por um aviso a todos aí, mas, por favor, continue. Fiquem com a gente até o final, os que prestaram atenção num dos convites que nós circulamos para a palestra de hoje sabem do que eu estou falando, os que não prestaram vão ter uma surpresa boa do nosso sorteio, Mauro. Mas pode continuar. Era disso que eu ia falar agora. Ótimo. Nós estamos com 23 pessoas na sala, certo? Eu não sei, talvez inclua nós dois também. Tem o link da própria academia, que é o link que a gente usou para o YouTube, coisa e tal, mas acho que é o seguinte, vou te interromper, Mauro. Também para fazer as apresentações de forma mais adequada. O doutor Mauro, ele é o coordenador de um curso sobre alienação fiduciária e o marco legal das garantias. É um curso de 8 horas que vai ser realizado de forma virtual
nos dias 18, 20 e 25 de março, com uma carga horária de 8 horas, das 19 às 22 horas. E além do Dr. Mauro, tem outros envolvidos, eu também estou envolvido em algumas aulas, e vocês podem imaginar a densidade desse curso. O curso custa para os associados da academia R$ 99,00 e para não associados R$ 149,00. E a Liz, o pessoal aqui da direção da academia, fez a gentileza de presentear um dos presentes, obviamente que não vai ser eu, nem o Mauro, nem a de notário ou dos institucionais que estão no link, mas vamos sortear entre os presentes uma vaga gratuitamente para participar desse curso. Pode sorrir, doutor Pablo Moreno, o senhor é um dos que pode ser sorteado, meu amigo. Então, Liz, você que vai pilotar o sorteio? Ou é a Lu que vai fazer? Bom, vocês que mandam. A Lu só vai mandar a lista só com os que ficaram até agora e a gente já vai rodar de 1 a 22 pessoas. Legal, então pode fazer isso, porque está todo mundo agora esperando. Enquanto ela vai fazendo isso, se alguém tiver alguma questão a levantar, veja que nós pegamos somente uma parte do que trouxe a Lei 14.711 em relação à alienação fiduciária, e nós gastamos 2 horas com grande conteúdo, né? Com bastante conteúdo. Tá? No nosso curso, então, nós vamos pegar toda a parte da alienação fiduciária. Houve uma grande modificação na questão dos leilões. Tá? Então, nós vamos ter que nos dedicar a isso para entender exatamente como é que estão funcionando os leilões. Eu pretendo dar a esse curso uma formatação dedicada ao advogado do devedor, do executado, tá? Porque eu acho que esse é que está precisando de mais informações, tá? Então, na medida do possível, nós faremos uma formatação que traga informações aos advogados que exercem suas funções em relação ao devedor. Ok? Vamos dizer, por exemplo, o que deve constar uma intimação, porque não é só receber uma intimação e entrar em pânico. Aquela intimação pode não ter valor jurídico, não é? Pode não provocar nenhum efeito. Tá? A questão da consolidação, quando é possível consolidar, quando não é possível. A questão das comunicações para o leilão, que hoje estão muito mais severas. Não é? Tudo isso nós vamos abranger nesse nosso curso de alienação fiduciária de 8 horas, com certificado, um valor bastante razoável aí para as pessoas que quiserem participar. Então, ficam todos convidados. Tá? Lu, você já tem aí? Ô, Liz. Desculpa, Liz. A Lu está... Não, quem é desculpa. Lúcia? Mauro, quem é Lúcia, Mauro? Quem é essa romance? Olá, eu mandei na diretoria. Espera aí, deixa eu ver aqui, então. Não chegou, Lu. Não chegou? Mandei no WhatsApp, não foi? Agora, espera aí, deixa eu ver. Cordeiro. Não pode. Ele ganha todas, cara. Cordeiro ganhou? É que aqui eu peguei um pedaço da lista. Tem uma lista. coisa errada nisso. Toda vez ele ganha. Vai, sorteia mais um, então, vai. O Cordeiro já saiu. Tá. É possível sortear mais um? Sim, peraí. Para vocês verem. Outro dia nós sorteamos 2 cursos do Secov, 2 bolsas do Secov de um curso... 17.
Eu já vejo aqui que eu estou com a lista. Suelen Mecone, tá aí? A Suelen também deve sair. Eu acho que o Pablo está direcionando esse sorteio. Estou começando a ficar preocupado com a integridade do nosso. Só Mais gente nossa, uma. Maurão. Mais uma, vamos ver. Mais uma. Peraí. R$21. Bruno Drummond Group. Dr. Bruno Group. O Bruno estava aí até agora. Agora já saiu. Não acredito. Bora que chegue alguém. Ele saiu mesmo, então? Saiu mesmo. Então, vamos lá. Saiu. Sete. Doutora Viviane Anjo. Tá aqui? Ela tá aí. Doutora Viviane está aí? Ela está na lista aqui, aparece. Eu tô! Parabéns! Olha! Parabéns. Tô feliz! Muito bom. Aí a gente manda para o seu e-mail, para o seu WhatsApp, o link para você fazer sua inscrição, Abre a passar os foto dados aqui, e tudo pra mais. gente tirar a fotinha aqui para a Liz printar a tela aqui, ó. Você ganhou. Tá ótimo, muito obrigada. Tá bom. Então, tá bom, pessoal. Agradeço a todos, aos 22 que permaneceram. 11 saíram aí pelo meio do caminho, mas foi agora também. Ficaram aí até um bom tempo. Não é? Nós nos alongamos um pouco, era para terminar às 20h30, né? Passamos 30 minutos, mas acho que foram bem aproveitados, tá? Sem Conto dúvida, com Mauro. vocês lá no curso de alienação fiduciária, será um prazer recebê-los, tá? Conto com os sorteados aí, que compareçam também, que façam valer o sorteio, não é? E qualquer coisa, por favor, entre em contato pelo WhatsApp, aí a gente responde qualquer dúvida que tenha ficado de tudo isso. Marte, desculpa se eu falei demais e você ficou aí. Não, Não é? imagina, a ideia era essa, pô, eu estou aqui de mediador e palpiteiro. Esse que é o meu grande papel hoje e, obviamente, que não é só isso, porque eu aproveito a noite sempre para aprender muito contigo, Mauro. Fico muito feliz de poder participar e estar junto com você. Obrigado. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos. E estaremos aí em alguma outra atividade durante o mês de março, que a gente vai retomar efetivamente as atividades acadêmicas, né? Os papos acadêmicos, os eventos de quinta-feira. Estamos planejando fazer alguns cursos grátis também, para que possam participar não só os associados, como as pessoas não associadas. Tá? Estamos verificando a possibilidade de fazer seminário nas OABs. Enfim, esse ano promete ser muito proveitoso. Tá? Espero que vocês aproveitem também. Tá bom? Doutora Viviane Anjo, um prazer em vê-la aqui. Eu estava com saudade da senhora. Tá? Eu também. Obrigada, Mauro. Parabéns aí pelo sorteio. Espero encontrá-la lá nos dias anunciados. Ok? Nos encontraremos. Obrigada. Boa noite. Grande abraço Beijos. a todos. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Um abraço.